Converso com o Dr. Miguel Ferrari. Pessoal, boa noite a todos. Na segunda-feira nós fizemos uma visitinha a Cuba. Nos sentimos como é estar nesse país, não é, doutor? Nem fale, nem fale. O pessoal quase ficou louco. Foi um trauma só. Foi um trauma só. Aí que eu descobri que eu sou acessório do meu celular. Não é ele que é acessório. Pois é, vamos lá. Eu quero falar para vocês um pouquinho sobre o Dr. Miguel Ferrari, ele que tem um currículo extenso. Ele é físico formado pela Universidade de São Paulo, psicólogo formado pela Faculdade Metropolitanas Unidas, engenheiro eletrônico formado pela Universidade Mackenzie. Exato. Você não dormia, né? Talvez. Um pouco. Pós-graduado em Biofísica pelo Instituto Max Planck, em Heidelberg. Pós-graduado em Psicologia pelo Esporte, pela Stetson University, Flórida. Terapeuta em biorressonância por 9 anos. É um prazer tê-lo aqui. 29 anos? 29. O ano que vem eu vou fazer 30, yes. 29 anos. 29 anos. Parabéns, doutor. Obrigado. Obrigada, é um prazer tê-lo aqui conosco. E hoje nós vamos falar sobre a tecnologia no esporte. É um assunto muito inovador para algumas pessoas. E hoje o doutor Miguel Ferrari vai nos mostrar aqui na íntegra, não só com informações, mas ele vai nos mostrar na íntegra o que é essa tecnologia. Doutor, qual a tecnologia que você aplica com os atletas? Então, boa noite, senhores ouvintes. Boa noite a todos que estão aqui em todas as plataformas, Instagram e tudo mais. A tecnologia que está sendo utilizada hoje em dia é basicamente a biorressonância. A biorressonância trabalha com energia, e da energia a gente pode transformar qualquer coisa em matéria. Isso é uma lei da física. A lei da física diz que energia precede a matéria. Então, tudo que nós vamos trabalhar seria a tecnologia de biorressonância. Podemos usar também o biomagnetismo e também exercícios com eletroestimulação. Então, com isso daí, nós estaríamos completo em termos de alta tecnologia aplicada no esporte, que é o que está sendo feito muito lá fora, no exterior principalmente. Aqui no Brasil ainda estamos engatinhando nessa área. Eu gostaria de voltar ao seu currículo, porque se as pessoas, para te enganarem, não conseguem. Em primeiro lugar, um psicólogo, físico, engenheiro eletrônico, você teve um pool de informações para poder se dedicar e trabalhar com isso, que creio que isso lhe dê muita credibilidade, né? Porque você está trabalhando com o comportamento e associando isso tudo à tecnologia. Tudo são dados que estão na ciência, né? São dados científicos, não é nada esotérico ou imaginário, ou que seja lá que se chamar, porque eu trabalho principalmente com ciência. Então eu somo a ciência da física, da engenharia eletrônica, com toda essa parte de transmissão elétrica e frequencial, com a parte comportamental, que é um dos itens, né? Então são 5 pilares que a gente trabalha, né? A alimentação, alergia, geopatia, a parte de psicológica e dentes. São as únicas coisas que a gente precisa trabalhar para dar certo e funcionar para qualquer pessoa. Como é feito o exame de biorressonância? Acho que não só eu, aliás, dando uma boa noite para o Tídio Oliveira, doutor Alessandro, doutor Tolani Fernando, boa noite, está dando aqui boa noite para o doutor Miguel. Daniel Eury em breve estará conosco aqui no programa. Vamos para a vinheta rapidamente. Olá. Tudo de bom, né? Gente, eu tenho uma equipe aqui fantástica. Vocês não têm noção. Aqui nós estamos ao vivo. O doutor Miguel está tendo noção aqui. Eu queria virar para mostrar para vocês, mas aqui nós estamos todos alinhados. Doutor, e é isso, creio que a sua eu posso chamar como? O seu aparelho? O equipamento, O né? equipamento. Esse aqui é o equipamento que eu uso, né, atualmente. Esse equipamento é o mais moderno que existe hoje no mundo.
Eu recebi em junho... Peraí, vamos ver se você está aparecendo aqui. Peraí, vamos ver para quem está nos assistindo e nos acompanhando. Vamos lá, pessoal. Laís Lima, querida, você acompanhando uma grande batalhadora, Ana Pavan, Serine Advocacia, estão todos acompanhando aqui. São companheiros meus lá do Esporte Clube Pinheiros e vão poder ver o que é essa tecnologia. Aparece aqui no Insta, pessoal. Vocês conseguem mostrar no Insta aqui? Doutor, posso mostrar aqui? Pode, fica à vontade. Vamos lá, pessoal. Olha. Deixa eu ver aqui se aparece. O aparelho aparece para cá. Para cá. Esse é o aparelho que o Dr. Miguel está falando, que se chama, doutor? Esse daí é um aparelho de biorressonância e chama-se Quest 9, que é o mais moderno atual. Inclusive, ele foi certificado na União Europeia como equipamento de medicina. Então, não é um equipamento simplesmente perdido por aí que foi tentado. Ele serve para trabalhar com medicina mesmo. E ele traz, então, a informação num laptop, né, nesse computador, e a gente pode ver diversas coisas. Por exemplo, como é que está o corpo da pessoa, né? Você vê uma mancha preta correndo aqui, porque esse paciente está com dificuldades na área inferior do corpo, do lado esquerdo, né? Espera um pouquinho só, doutor. Então, mas não tem nada a ver com o soco. Não, vamos lá, porque nós vamos chegar, mas estão nos acompanhando. Daniel Euro está dizendo, yes, Esporte Clube Pinheiros dominando. Tiago Luiz acabou de entrar. Daniel Euro está nos acompanhando, inclusive engenheiro também. As pessoas estão muito curiosas, porque afinal de contas eu sou uma das pessoas que, enquanto eu estive vice-presidente da Federação Paulista de Ginástica, eu pude acompanhar um pouco do seu trabalho com atletas e observar o resultado. Mas eu não consigo explicar, né? Eu, como uma leiga no assunto, eu não consigo explicar. Então eu vou pedir para vocês se nós podemos aqui, se o celular continua só comigo, ou se vocês acham que eu posso virar o meu celular aqui, que estamos ao vivo, ou mantemos assim. Para deixar os dois, conseguimos? Mostrar nós dois? Posso ir tocando? Vamos lá, então eu vou... Marcelo Casarini, titio fresco, acabou de ganhar um sobrinho, está aqui conosco. Enquanto isso, Rita Lobo, querida Dias, estão entrando as pessoas. Eu vou dando uma boa noite aqui, Miguel, porque aqui é assim, é ao vivo na rádio e é ao vivo... No Instagram, no TikTok... Dá para mostrar sim, Daniel. Daniel tá pedindo para mostrar o aparelho. Nós vamos mostrar. Gente, a live hoje ela vai ser bem diferente no sentido de... para que nós possamos mostrar para vocês, porque o Insta do Dr. Miguel acabou de cair. Isso, olha lá. Eu acho que eu vou colocar... Tem como colocar aqui perto, doutor? Tem. Vamos lá. Esse aparelho, ele é construído onde, doutor? Ele é construído na Hungria, tá? Ele foi feito baseado com um ex-diretor da NASA, e ele tem uma história longa isso aí. Eu vou colocar inclusive, posso dar licença, doutor? Fica à vontade. Eu vou fazer eu não sei, eu sei que ele é bem caro, mas eu vou colocar aqui em cima do copo, para vocês verem. Estão vendo, pessoal? Me deem um feedback para vocês que estão comigo aqui na live. A gente quer que seja o mais instrutivo possível. Se vocês estão vendo aqui o Índigo, ok? Não é Índigo, Desculpe, o Quest. O Quest é o anterior. O Índigo era o modelo... anterior. É o mais fraco? Não, é o anterior, né, desse. Vamos dizer assim, é um modelo mais velho, né? Mais antigo, né? Então esse aqui já tem incorporado uma série de informações muito mais rápida também. E ele foi certificado, então isso que é importante. E você vê que é um tamanho pequenininho, eu levo em qualquer lugar do mundo. E eu posso fazer exames e trabalhar com ele em qualquer lugar do mundo, para qualquer lugar do mundo, né? Quer dizer, então não precisa ser exatamente estar junto, presencial. Eu posso fazer à distância. E a distância é qualquer lugar mesmo. Posso estar em Portugal, como eu tenho casa lá, e e acompanhar um jogo de um atleta aqui em São Paulo.
né, um jogo de tênis, ou uma natação, ou uma, sei lá, jogo de futebol, o que for, que eu fazia isso, né? Eu sempre acompanhei todos os meus atletas durante a competição, inclusive em automobilismo, na parte de motocicleta, também tive, né, atletas que corriam moto, atletas de tênis. Na época, quando eu te conheci, você acompanhou à distância um atleta de ginástica artística que estava competindo no Chile e você me disse em tempo real que ele havia lesionado a mão e, na verdade, depois nós viemos a saber que ele tinha aberto uma bolha profunda na mão. Isso. Então, mas vamos lá. Então, o que precisa? A pessoa encosta, como você conecta o aparelho à pessoa? Aqui está a conexão do aparelho, né? Uma das não sei onde que eu ponho isso, mas... O Luiz Lima não sabe. Ele vai entrar daqui a pouquinho para dar os giros de notícias, mas o doutor Miguel vai colocar. Mas só para vocês saberem, eu vou mostrar rapidamente. Viria aqui, a pessoa coloca na cabeça e o fio é conectado no aparelho. No aparelho. Quantos programas tem esse aparelho, doutor? Ele tem 10.500 itens, né, de pesquisa. Mas antes da sua resposta, eu quero que vocês, por gentileza, também nos mandem mensagem no WhatsApp. Vai lá, o WhatsApp do Me Conta. WhatsApp do Me Conta, 11 95821 3556. WhatsApp do Me Conta, 11 95821 3556. Obrigada, Eduardo Lima. Vamos lá. Doutor, continua, por favor, com o questionamento que eu lhe fiz. E eu estava falando que coloca na cabeça. Isso daí que é colocado na cabeça. E tem essas alças aqui, né, que é colocado no punho. No pulso. Né, aqui no punho. Então, aí aqui mostrando para vocês, para onde eu mostro aqui, né, ele é colocado no punho, ou seja... Dos dois lados. E a pessoa, ela vai estar, ela está conectada... Ela está conectada no aparelho que está aqui, né, com os fios todos. E ela conecta no aparelho, o aparelho transfere as informações para o processador, que seria aqui esse PC, né? Então ele processa aqui, eu apertando os botões aqui, eu aciono o aparelho que vai acionar a pessoa. Quem está nos assistindo, pessoal, façam suas perguntas, né? O que vocês entenderem, para quem nunca conheceu. Eu já tive o privilégio, já acompanhei. Confesso que no início foi realmente também difícil para quem não entende de tecnologia. Eles descobriram a medida... me corrija se eu te fizer uma pergunta muito ignorante, mas eu vou fazer... Mas... me parece que eles descobriram as medidas quânticas de cada órgão do corpo. Seria isso, doutor? Isso deu prêmio Nobel de Medicina em 1991 para dois biofísicos alemães, Dr. Bert Sakmann e Erwin Neher. Os dois trabalhavam juntos em Heidelberg. Inclusive, o Dr. Bert Sakmann estourou um laboratório inteiro com as coisas que ele fazia, mas... deu certo. Eles descobriram, então, e tabelaram a eletricidade das células. Eles falaram quantos volts, quantos amperes e quantos hertz tem cada célula. E falaram, olha, todo mundo, o mundo inteiro, todos os habitantes da Terra, tem no mínimo até 16 hertz. Menos que 16 hertz não tem no pé. E pode ter até 20 mil hertz na cabeça, 20 kilohertz ou 20 mil hertz. Não posso passar de 20 mil hertz. Só que vocês imaginam quantas possibilidades existem. Eu, por exemplo, posso ter 17 hertz no pé e terminar com 18.357. A Ana tá com 20 hertz no pé, mas ela termina com 19.455, quer dizer, já é outra banda de frequência. Assim como todos os que estão aqui são bandas diferentes. Então o equipamento precisa
analisar todas essas bandas. Então ele tem o padrão, ele sabe qual é o padrão entre 16 Hz no pé e 20 mil Hz na cabeça, e daí ele tem o valor dos órgãos. Né? Então, vou dar um número aqui, mas vamos supor que o fígado é 7.000 Hz e que o pulmão é 8.000 Hz. Isso daí se fosse o padrão. Mas como ninguém é padrão, então ele ajusta. Ele tem ele trabalha com uma faixa uma banda de erro e acerto. Uma banda de frequências onde ele vai acertar sempre. Ele acerta, ele ajusta as frequências para aquele padrão que seria a pessoa. Então, cada pessoa é um padrão, cada padrão a gente consegue analisar diferente. Por isso que não dá para fazer uma receita para Ana e uma receita para mim é a mesma coisa, só porque nós temos o mesmo sintoma. Não dá, não funciona, porque nossas frequências são diferentes. Então, nós temos que trabalhar com sistemas diferentes, com formas diferentes. Outro dia, doutor, eu estive em uma palestra em que as pessoas mensuravam a frequência das doenças e de vírus. Exatamente, então, todos eles. Quando as pessoas falam que o amor cura, que o amor, a alegria, todos esses sentimentos que falam, enobrece a alma, ou seja, que irradiam felicidade. Aumenta a frequência. Então, técnica, ou seja, não existe nenhuma sugestão. Isso não é algo que o doutor Miguel incorporou algo energético porque creio que você já tenha passado muito isso, não passou? É bastante, porque eles pensam que eu sou médium, né? Eu desse tamanho não posso ser médium, eu sou extra large. Olha o tamanho que eu tenho. Então, realmente, isso é física mesmo. Não tem nada de mediunidade, não tem nada. É trabalhado a eletricidade, é a energia da pessoa. Você pode trabalhar a energia da pessoa e você consegue ajustar a pessoa. Então, voltando à pergunta que eu lhe fiz, o que sempre preconizaram, que a alegria, o amor, a felicidade, cura, doutor? Cura, porque você aumenta a frequência, você aumenta a potência dos órgãos em geral. Então, realmente cura, se você conseguir chegar lá. Então, por que você pode melhorar também o desempenho da pessoa numa competição? Porque se ela está perdendo e começa a cair, você aumenta a frequência pelo computador aqui, que joga nesse aparelho, que joga nela. Então ela começa a crescer e ela começa a falar, puxa, eu tenho uma saída. E ela pensa que ela está resolvendo o caso e resolve mesmo. Entendeu? Acho que a gente precisa de uma música de felicidade agora. Eduardo Lima, vamos colocar uma música de felicidade para curar, de acordo com o Dr. Miguel, as nossas mazelas. É isso aí, meus amores. Felicidade. Essa é a proposta do Me Conta, levar informação de qualidade, torná-los muito mais felizes, empoderados. E hoje, conversando com o Dr. Miguel Ferrari, estamos falando de tecnologia no esporte. Lavínia Gavazzi está aqui conosco, Gustavo Corte, Ana Beatriz Ribeiro está nos dando um feedback de que também pinheirense, está ótimo o vídeo e o áudio. Agora, doutor, vamos lá. Tudo isso é muito bom, está tudo muito bem, tudo muito bom, mas por que até hoje pouco se utiliza isso no Brasil, no esporte? Bom, isso daí, eu estive tentando trabalhar com automobilismo, estive tentando trabalhar com futebol, com tênis, com pessoal de ginástica olímpica, com pessoas que fazem maratona. Todos eles acham que fica bem. Muitos deles foram campeões. Só que não tem patrocínio. Então, o patrocínio desses atletas é que cria a grande dificuldade para conseguir introduzir esse sistema. Porque esse sistema não é tomou Doril, a dor sumiu. Então você tem que trabalhar também. Então a gente tem que descobrir como é que é o atleta, descobrir qual é o potencial que ele está usando dele, quer dizer, o potencial é dele. Então a gente vê qual é a porcentagem do potencial dele que ele está usando.
e começar a trabalhar. Então a gente vai conseguindo subir a força dele e a possibilidade dele ser campeão. Porque todos os atletas em geral têm até 99%, eles são todos equivalentes, compatíveis entre si. Agora, quem é o campeão? É aquele que tem um 1% a mais. Aquele 1% é que faz a diferença. Então, é esse 1% que a gente busca com esse aparelho e consegue transferir para o atleta. Então, eu já tive campeão de kart, já tive campeão de Fórmula 4, já tive... Ginástica artística. Aliás, você acompanhou um atleta que foi campeão pan-americano interclubes, e eu estava acompanhando em tempo real. Era fora do país, inclusive. Fora do país. E inclusive, eu me lembro que você passava que em um determinado momento, no meio do campeonato, pelo cansaço, havia uma falta de magnésio, vamos supor, alguma coisa nesse sentido. Faz tempo isso, 2015. Tempo. Foi em 2015. Mas então, em 2015, veja, nós estamos em 2021. Pessoal, patrocinadores, patrocinadores, pessoal do Brasil, pessoal voltado para que tem as lideranças políticas, vamos trazer a tecnologia à tona, né? Para que os nossos atletas tenham esse 1%, porque cá entre nós, doutor Miguel, não existe, a meu ver, atleta e povo mais guerreiro que brasileiro. Pois é verdade. Veja o que aconteceu com o Ítalo lá no surf lá. O cara bate o carro, quebra a prancha, mas ele está lá brigando e conseguiu a medalha de ouro. Entendeu? Esse pessoal determinado, a gente rapidamente, em poucos meses, a gente coloca o camarada no topo do pódio, tranquilo. Quais países do mundo essa técnica já é utilizada? E há quanto tempo, doutor? Por exemplo, na Itália começou em 2003 no futebol. Em 2002, 2003, o Milan usou essa técnica e ganhou todas as competições, desde de regional, italiano, UEFA, tudo, ganhou tudo. Depois, 2008, a China trouxe os aparelhos para dentro, colocou 470 atletas olímpicos para verificar como é que estão. O meu colega americano, que aliás foi para lá fazer esse trabalho, ele ficou com 42 atletas para trabalhar durante 2 anos e conseguiu 36 medalhas de ouro. Desses 42, 36 tiraram medalha de ouro. E por que eles não veiculam isso? Por que não assumem? Por que eles não falam publicamente? É porque eles acham que está algo fora do normal da competição, né? É como se tomasse alguma coisa possível, né? Quer dizer, não, proibida, né? Mas não tem nada de proibido. Você não usa nenhuma substância. Não usa substância, usa a própria pessoa. Só que eles acham que é como se ele estivesse tomando alguma coisa proibida, né? Então, o doping, né? Seria um doping eletrônico, né? E aí o doping eletrônico é complicado porque você não consegue achar, não tem como. Porque você está trabalhando o interno da pessoa, né? Mas será que não é um misto de descrença com preconceito? Também. Tem aquela velha história, né? Eu sou o homem da bola e eu conheço bem, faz 25 anos que eu estou aqui, isso aí nunca existiu, então eu não continuo assim. Mas hoje isso já não está ultrapassado, doutor? Hoje nós temos WhatsApp, hoje nós falamos, existe a energia que é trocada no WhatsApp, estou falando errado aqui? Não, é isso aí mesmo. Então existe a energia que é trocada no WhatsApp, nós fazemos as transmissões à distância, celular, hoje não está mais do que comprovado toda a versatilidade da tecnologia? Tá, mas eles acham que eles conhecem aquilo, né? Então tem certos padrões. Por exemplo, no futebol, um atacante sempre tem que ser alto, né? Realmente o CR7 tem 1,87 m. Porém, o Messi tem 1,69 m, é um tampinha, no meu entender. Quer dizer, e é um super atacante. Quanto ele tem de altura? 1,69 m. Ele é um tampinha? Eu acho um tampinha. Gente, onde eu entro nisso? Bom, olhem pra mim agora. Eu tenho 1,58 m. Mas como atleta... Então tudo bem, então tá perdoado. Aqui, senão vai ter treta no estúdio. Cadê a música da treta? A gente vai ter treta no estúdio aqui.
É isso daí, meus queridos. Eu aqui com 1,58m, o doutor Miguel sabe que no meu potencial, qual é o esporte que eu fiz? Vamos lá. A primeira pessoa que responder aqui no Insta vai ganhar a máscara do Me Conta. Qual foi o esporte que eu pratiquei na minha infância? Não fala, doutor Miguel? Não fale, hein? Ele conhece, né? Afinal de contas, nós já caminhamos juntos aí pela tecnologia e pelo esporte há 7 anos. Depois da treta no estúdio, como é que é? O atleta tem 1,69m e a tampinha. Abaixo de tampinha tem o quê? Ninguém fala tem nada, a garrafa. Né? A garrafa, isso, então tá bom. Mas é a seleção natural. Eu preciso contar uma coisa engraçada aqui, doutor. Eu era criança e eu já era atleta, eu era militante, fui atleta militante. E aí as atletas começavam a crescer, elas tinham dificuldade em manter as pernas no ar, na simétrica, né? E uma vez eu ajoelhei ao lado da cama e comecei a rezar e falei, Deus, faz eu ficar baixinha, por favor. Mal sabia eu que eu ia ficar, porque a minha mãe é menor que eu. Já estava no meu DNA. Mas, enfim, é uma seleção natural. E é importante que vocês saibam, vocês que lidam com esporte, vocês que querem descobrir campeões, entendam que para cada esporte existe a sua particularidade, existe o biotipo necessário. Eu brinco, mas eu sou uma baixinha muito feliz. Cadê a música da felicidade? Vai ter música de felicidade de novo? Porque daqui a pouco entra giro de notícias. Doutor Miguel, quais personalidades... Espera um pouquinho, diretor, tenho tempo de fazer essa pergunta? 2 minutos. Doutor Miguel, radialista, está acostumado. 2 minutos para responder essa pergunta. Quais personalidades do esporte já utilizaram? Você citou algumas, mas eu gostaria que você fosse pontual para quem está nos ouvindo. Quais já utilizaram essa técnica? Um deles que utiliza até hoje é o Novak Djokovic, primeiro do ATP. Ele começou a usar isso daí em 2008, quando ele era 10º do ATP. E aí ele tinha grandes problemas, ele tinha problemas psicológicos de quebrar uma raquete. Ele era bom para patrocinador porque ele quebrava 2, 3 raquetes por jogo. Então os caras falavam, pô, esse cara aí, essa raquete não é para comprar. Então o concorrente gostava, porque ele quebrava a raquete toda hora. Agora, e aí o meu colega, o Igor, o Dr. Igor, inclusive nós estivemos no curso junto, na Hungria, né, em Budapeste, ele começou a trabalhar com o Djokovic. E depois de 8 meses, ele colocou o Djokovic para jogar o US Open em Miami. E terminou o US Open na final, Nadal versus Djokovic. E foi aquele famoso jogo de 5 horas e 50 minutos, onde o Nadal só perdeu porque não aguentava mais. Né? O Nadal estava super acostumado de ganhar do Djokovic, porque ele sabia que se ele brincava, o Djokovic perdia a parte de estabilidade psicológica e ganhava. Né? Dessa vez não ganhou, porque o Djokovic estava completamente diferente. Mas olha para quem está nos ouvindo, tem uma pergunta aqui, eu vou fazer rapidamente. Consegue-se medir, que a Laís está perguntando, consegue-se medir as ondas de frequências cerebrais nesse sistema? Não, a gente não consegue, mas para que a gente vai fazer isso? Né? Depende do que a gente vai utilizar, porque isso aqui é para utilizar, para funcionar em alguma coisa. Mas vamos supor, se eventualmente tiver uma mãe e o filho foi diagnosticado com TDAH, transtorno déficit de hiperatividade e atenção, e ela leva o filho trazendo isso para uma patologia, ou possível patologia ou não. Você consegue mensurar se essa criança tem essa frequência acima do normal cerebral? Sim, mas o que eu tenho é o que eu vou fazer para ele voltar à saúde, voltar ao equilíbrio. Sim, porque muitas vezes, então, se uma criança é diagnosticada errada, você pode, através... Você fala, não, ela não tem essa... Você Isso acha? já aconteceu. E já aconteceu. Não, eu acho muito importante e pertinente o questionamento dela, que também é lá do Esporte Clube Pinheiros, é uma mulher muito inteligente, luta muito pelo esporte, e é importante isso, porque se eventualmente tiver um atleta que sofra de alguma situação nesse sentido, que eu digo que tem que haver um ajuste, é mensurado aqui. É mensurado e eu posso saber qual é o ajuste que eu tenho que fazer. Se é para mais, se é para menos, se eu tenho que fazer pontual, aqui a máquina me traz a posição de equilíbrio dele. Entendeu? É onde que eu tenho que procurar o equilíbrio dele. Vamos agora, meus amores,
para o Giro de Notícias com Luiz Lima. Já entrando no estúdio, ele vem que vem. Já chegando. Luiz Lima, como é que você tá, Luiz? Boa noite. Tudo Você não bom tá com você? aparecendo aqui. Arruma a sua câmera. E aí, galera? Olha lá o Luiz. E aí, Ana? E aí, quais são as notícias que nós temos hoje, depois de termos vivenciado segunda-feira em Cuba? Temos muitos babados. Mais uma vez, o sócio, né, das confusões da mídia é o Nego do Borel. Que ele Mais aprontou. uma vez. Ele foi expulso, né, da Fazenda há umas 2 semanas atrás. E aí ele sumiu. Ele evaporou. Ele não quis dar um tempo da mídia? Pois é. Aí a mãe dele foi na rede social dele, que tem alguns milhões, né? E aí falou que o filho tinha sumido, desaparecido, e ela foi e deu queixa na polícia lá do Rio de Janeiro de desaparecidos. E aí ficou aquela confusão, a mídia inteira em cima, enfim. A polícia começou a investigar e o bonito estava no motel. Ele foi achado no motel. Vivo? Vivo. Então essa mãe tá feliz. Dizem que ele estava com 2 mulheres, eu não sei se é verdade, né? Mas ele estava feliz e vivo. Bem Porque então a mãe tá feliz. A Porque mãe uma ficou mãe feliz. sair atrás de um Mas filho não olha é o mole. mico, Ana. Olha, mais um mico pra coleção dele, tadinho. Né? Aí ele ficou meio irritadinho, mostrou o dedo do meio pra imprensa, muito delicado. E tá em casa, né? É bem complicado isso. Outra fofoca que a gente tem aí que tá quente é o Domingão, né? Que há 32 anos foi do apresentador Fausto Silva. Então foi uma marca consagrada do Fausto, né? Porque o Fausto levou muitos patrocinadores para a emissora. E aí, por conta, quando o contrato dele que encerra em dezembro, ele fechou com a Band. E aí ele comunicou para a imprensa que ele ia para a Band. Então a Rede Globo simplesmente tirou o Fausto de um final de semana para o outro do ar. Né? E aí colocou o Thiago Leifert para fazer alguma coisa, aí o Luciano ficou aquela pressão, colocaram o Luciano para fazer o domingo. Mas o Luciano não é nem culpa do Luciano, é a marca. Ele não está conseguindo bater o Ibope, né, que o Fausto batia. Então os patrocinadores estão começando a pressionar a Rede Globo. Então estão dizendo que a cúpula da Globo fez uma pesquisa para saber onde estava o problema. É lógico, o problema não está no Luciano e sim na marca, porque as pessoas pensam, Domingão é do Faustão, né? Não é da Ana, não é do Luciano, enfim. Então, se até dezembro o Luciano não der o Ibope, eles vão parar com o Domingo e vão dar um novo programa para ele. E não vai ser o domingo inteiro, ele vai ter igual ele tinha no Caldeirão. E aí vão colocar a Gentili com um programa que ela estreou, que também diz que não deu Ibope. O SBT ficou na frente. E para isso, para uma Rede Globo, é bem complicado. E aí colocariam a Ivete Sangalo com o The Mask, que está fazendo grande sucesso. Ivete Então é uma linda, né? Ela é. Ivete Sangalo é uma linda. Acho que eu vou me candidatar. Tem uma vaga? Eu pra Ana acho, Paula Ana, Damião? a gente podia fazer, né? Tem? Eu Podia. acho. Sabe o que eu vou pedir pra vocês? Chamarem o Luiz pra ele entrar junto aqui no Insta. Chamarmos o Luiz Lima aqui? Peraí, gente, É deixa eu possível? sair de onde eu tô. Não vai ter problema de áudio? Então tudo bem, eu fico aqui onde eu tô e depois a gente faz semana que vem. Então, tá bom. Já soube das fofocas, doutor Miguel? Já soube das fofocas Não é? e se você for entrar nesse programa, conte comigo que eu posso ajudar você de longe a ficar top. Olha, Aliás, você já me ajudou de longe e de perto. Mas isso eu vou falar no final do programa. Quem já respondeu aqui, vamos lá, qual foi a modalidade que eu treinei? André Fiore, querido nadador, campeão, está aqui nos acompanhando, também lá do Esporte Clube Pinheiros. Gente, hoje o Esporte Clube Pinheiros está aqui nos peso. acompanhando em peso, pessoas que são dedicadas ao esporte. Eu fiz uma pergunta e quem responder primeiro ganha máscara, que é qual foi o esporte que eu pratiquei na minha infância? posso falar? Não, você vai dar uma dica, eu tenho 1,58 m. Olha, já é uma boa dica, hein? E sou forte. Doutor, O que tá acontecendo? eu
também não sei, mas ao vivo acontece isso. Um nos Fala, chama Eduardo. aqui, outros nos chama ali, e ao vivo nós vamos... Olha lá, Serine Advocacia, você respondeu, mas vale? Vale o Serine Advocacia Não, lógico que não. responder? Não vale, Serine? Lógico que não. Laís Lima, a professora Laís Lima, minha querida, ela respondeu, vai ganhar a máscara do Me Conta, e ela que me acompanhou sabe o quão feliz eu fui, o quão a gente, juntas nós lutamos pelo esporte. O esporte que eu fiz foi a ginástica artística, com muito orgulho, e luto muito por todos os esportes. Ouvindo aqui, doutor, eu fico feliz e ao mesmo tempo eu fico um pouco triste de saber todo o potencial que é possível trazer a um atleta, e a sua dificuldade em poder implementar isso, creio, no Brasil. Exato. No Brasil também tem, né? Tem em Portugal, também tem dificuldade em Portugal. Mas eles não entendem, é complicado eles entenderem. A gente faz os testes, mas, novamente, o grande problema que eu vejo é, basicamente, o patrocínio para poder sustentar os trabalhos que têm que ser feitos. Mas é muito caro? Não, não é caro, mas acontece que existem uma série de coisas que tem que ser feita por fora. Peraí, essa palavra por fora dá um pouco de medo, né? Porque Não, já não está é falando por de uma fora de coisa dinheiro. aqui que o pessoal não sabe se vai baixar o santo, se é mediunidade, é tudo tecnologia. Tudo Doutor Miguel está tudo explicando. Esse por fora agora, doutor? Esse por fora, eu trabalho com ozônio, por exemplo, que é Ozonioterapia. Ozonioterapia, que é oxigênio, né? Muitas vezes é necessário, a gente indica aqui, porque aqui indica o que está acontecendo. Trabalho com biomagnetismo, né? Que é, nós estamos num campo magnético na Terra, e a pessoa começa a se desequilibrar magneticamente falando, então começa a ter problemas de pH interno, e aí começa a ter problemas de dores. Então muitas vezes a gente tem problemas nos músculos que faz o exercício, mas não é real. Um biomagnetismo faz com que você tire todas essas dores rapidamente. Não precisa ficar semanas ou meses parado porque tem que resolver um problema de contusão. Isso não existe. Mas, então, na verdade, eu entendo, agora com a sua observação, fazendo uma reflexão. Uhum. Houve, por parte de médicos, resistência nesse sentido. Explico. Quando eu era criança, eu consegui levar muito da minha carreira na ginástica artística, porque na época eu fiz acupuntura. Isso eu estou dizendo há 40... É como eu tenho 30? Mas há 43 anos atrás. E as pessoas falavam, não vai fazer acupuntura, que é coisa do demônio. Ainda bem que o meu pai não se prendeu a isso, porque eu fui muito beneficiada. Então eu lhe pergunto, há um lobby que dificulta da parte médica, da parte farmacêutica? Abre a real aqui, doutor. Sim. A farmacêutica, então, odeia isso, né? Porque você não precisa da metade dos produtos que eles fazem, que é empregado no esporte, não precisa. Desde suplementos. Porque a gente pode testar quais suplementos você precisa. Não precisa ficar tomando aquela lista de whey, BCAA, glutamina e assim por diante, vai aquela lista inteira, porque você faz um esporte de grande intensidade. Não. Pode ser que você não precisa de nada disso, como você precisa de só PCA. Isso aconteceu com o meu filho Bruno. Exato. O meu filho Bruno foi em um nutricionista esportivo, saiu com uma lista enorme e ele não teve o mesmo rendimento, e depois, passando em testes de biorressonância, mostrou-se que não eram tão adequados para ele, necessários. É compatível, ele é alérgico, pode ser alérgico àquilo, pronto, ele começa a diminuir de vez de aumentar a potência dele. Entendeu? Ele gasta de vez de... Então, indiretamente, pode-se obter muita economia. Uma economia estupenda, porque o atleta pode ficar constantemente, por exemplo, um atleta profissional pode rapidamente voltar em campo, né? Alimentação específica, então você não gasta em um monte de coisas, por exemplo... No futebol, normalmente eles falam, come macarronada antes do jogo para fazer carboidrato. Não, quantas vezes você pode comer alface que é melhor?
Quantas vezes aconteceu isso? Quantas vezes eu falei, olha, você come só carne vermelha esses 3 próximos dias e você vai estar forte para o jogo, porque eu tenho time também, né? Um time que eu trabalho junto com eles da periferia e eu tenho 40 atletas lá que eu ajudo. Mas a gente vê, as coisas são todas diferentes, inclusive as condições emocionais são diferentes. Então, tem hora que esse atleta que é super bom, ele marca gol pra caramba, ele vai amarelar naquele jogo. Então não põe ele, deixa outro jogar, que poderia fazer mais jogo. Quando uma dúvida que eu tenho. Quando você está fazendo o diagnóstico, né? Porque você faz um diagnóstico, então. Diagnóstico, né? Seria uma análise. Uma análise. E aparece também, é mensurado quanticamente os sentimentos daquela pessoa? Sim, psicológico completo. Como é que ele está, se ele está frustrado, se ele está triste, se ele está deprimido, se ele está alegre, se ele está extra entusiasmado, extremamente entusiasmado, também faz mal. Doutor, como é que você acha que o Luiz está hoje? É porque ele não sabe, mas a gente vai colocar em você. Vocês vão colocar isso? Vamos, né? Eu adoro. A gente combinou antes, assim, é um efeito surpresa, né? Sem treta no estúdio. Que música que você quer agora, Eduardo? De tristeza. Tristeza, o Luiz não sabia? Não, tristeza? Pronto, agora a gente já fez um drama. Música de tristeza pra você. Mas na verdade, doutor, será que vai aparecer que ele tá triste? Ou ele tá feliz? Não sei. Não, esse aqui não precisa, que é do pé, não é, doutor? Normalmente faria no pé, mas hoje ele não vai colocar. Nós vamos fazer na mão, para que vocês vejam ao vivo e a cores. Não tem sofrimento. Tem sofrimento, Luiz? Não. Vai falando aqui. Não, tem não. Tem dor? Nenhuma. Vai tomar choque, doutor? A gente vai dar um choque nele aqui ao vivo? Não. Até gato tem aqui que põe isso. Imagina. Faz até em bicho? Olha. Animal é perfeito. Agora você não pode mentir. E se a gente fizer uma pergunta e ele fala mentira, parece? É uma máquina da verdade. Aqui né? tem é como uma máquina da verdade, Não doutor? põe em saia justa, Ana. Quantos filhos você tem? Né? Como ele se chama? Gael. Vai fazer 4 meses. Pois é. Verdade ou mentira, doutor? Ainda não Ele sabe. Não sabe ainda. Para quem está aqui conosco, nos acompanhando, conversa com o Dr. Miguel Ferrari. Estamos falando de biorressonância, tecnologia aliada ao esporte. Muitas pessoas, creio que a maioria não sabiam, o Dr. Miguel já trabalha há 29 anos, tanto no Brasil quanto no exterior. Eu tive o privilégio de acompanhar o trabalho dele enquanto vice-presidente da Federação Paulista de Ginástica, em meados de 2015 e 2017, e confesso que eu me surpreendi. Ele realmente foi um convidado, é uma honra tê-lo aqui conosco, além de tudo é um grande estudioso, formado em Física pela Universidade de São Paulo, em Engenharia, em Psicologia. Você namorava, Miguel? Dava tempo de namorar? A minha esposa era muito compreensiva. Ela me ajudava, inclusive ela assistia aulas para mim. Que linda! E a gente ficava batalhando, interagindo. Ela era química, né? A minha primeira esposa, que quando eu era tudo isso aí. Então eu físico, então a gente sempre brigava, porque química é depois de física. Entende? A base é física. Depois vem a química, a bioquímica e a biofísica. Como é que é a declaração de amor de um físico para uma química? Vocês falam em átomos, em... Basicamente é isso, né? Tudo... Poxa, esse carbono não tá bom pra você. Nós vamos trocar fluidos? Você falava para ela, vamos trocar fluidos, meu amor. Não, vamos passar de hidrogênio para oxigênio, que é melhor. E aí, Luiz, como é que tá, doutor? Quanto tempo de vida? Bom, não, pelo amor de Deus. Não quero saber vamos essas começar coisas. com uma brincadeira aqui, ó. Vocês estão conseguindo mostrar? Pessoal que está nos assistindo. Luiz é Luiz, né? Isso. Então, aqui tem o Luiz está com um pouquinho de medo hoje, né? Medo? Medo do... Não é para falar? Deixa assim. Pode falar, doutor. Que a gente não esconde nada, Então, né? Não. Aqui é tudo às claras. Medo, raiva e confusão. São as 3 emoções que ele está hoje passando. Mas ele está sentindo um pouquinho de amor, porque senão Nossa, eu tô frita. Porque eu coloquei aqui ao vivo para ser a cobaia do teste. Tem um pouquinho de amor aí, E doutor? consegue dissolver esses sentimentos? Sim, mas depende. A gente podia trabalhar, mas não é Entendi.
novamente, não é Tomodoril ou Dorfamil, tá? É um tratamento, Tem né? que fazer uma coisa. Tem como nós mostrarmos aqui, porque eu tô com o Insta, com o quer teu virar celular, aqui? Luiz, não, você tá... Eu não posso, Luiz, eu tô conectado. ele está, mas seria legal que ele virasse pro celular, pro pessoal vê-lo. Olha só, dá para ver aqui? Dá para ter uma ideia. Não é nada invasivo, então, a priori, o que o Dr. Miguel Não está dói. fazendo não dói, é indolor, e ele está medindo as suas frequências. Já percebeu que existe, já apareceu os sintomas. A gente consegue mostrar como aparece na tela para ele? É possível? Vamos lá. Nós vamos levar para vocês aqui, ó, o doutor vai virar a tela. Ele vai mostrar como aparece na tela. Para quem está nos assistindo, pessoal, se vocês quiserem fazer qualquer pergunta, estou aqui de olho, vamos lá. Como aparece, o doutor falou que são mais de 800 programas que são feitos de biorressonância. Olha lá, aparece na tela. Tudo que está aparecendo em inglês, doutor? É inglês. Tudo em inglês. Tudo em Ok. inglês. Pode ficar tranquilo Então, que só vai entender quem estiver lendo em Anota aí inglês. o que ele for Então, falando. no caso, por Tá. exemplo, agora eu apertei sobre os dentes dele e o dente mostrou que o dente superior central esquerdo está com um pequeno probleminha aí. Então, voltando para os ajustes oclusais, que tantos dentistas batem nessa tecla, é importantíssimo, doutor. Extra importante, porque, novamente, são 5 itens que fazem a gente ser desequilibrado. A alimentação, o alimento errado, a alergia, as alergias que a gente tem, a parte de geopatia, que são as frequências que vêm da Terra e a gente passa no meio e acaba recebendo, a parte psicológica, quer dizer, as emoções, e dente. Dente no nosso corpo é a única parte importante, porque é a única parte que eletricamente descarrega carga elétrica sobre o corpo. É a Vira única. um pouquinho mais para cá, Entendeu? peraí. Então, por exemplo, se você dá uma pancada muito forte, como está nesse dente, você vai dar descarga elétrica. Eu tive casos assim estranhíssimos, né? Tipo, tira esse dente que você passa a sair da cadeira de roda. Já aconteceu comigo. Nossa. Por quê? Porque a eletricidade era tanta que descarregava e travava a parte neural dele. Então ele não conseguia mais andar, entende? Ele não tinha nenhuma doença. Então os médicos falavam, mas não tem o que fazer, ele está na cadeira de roda porque ele não para em pé. E era um dente do siso, entende? Eu mostrei para ele que era Natal, eu peguei uma luzinha dessas de árvore de Natal e coloquei no dente e coloquei na bochecha, acendeu. A luzinha acendeu. Doutor, sabe que nosso tempo está esgotando? Sim. Está muito bom. Acho que, doutor, Vai ter que voltar. vai ter que voltar. Você sabe que você vai tomar um choque hoje? Não sei. Não vai Não tem choque, doutor? Não tem. Não tem nem o choquinho. Nem o Podia dar gato. um susto nele aqui agora. Nem que eu apertasse tudo aqui não dá. Mas nós hoje estamos mostrando... Luiz, você está lindo. Eu preciso fazer uma foto sua, porque você está lindo aqui. Meus queridos, meus amores que estão aqui nos acompanhando hoje, quarta-feira à noite, o programa Me Conta. Vai sair a vinheta agora? Segundas, quartas e sextas, às 8 horas da noite. Nós temos 5 minutos para terminar. Eu vou pedir para o doutor Miguel finalizar e deixar uma mensagem para quem está nos ouvindo e os seus contatos. Por gentileza, doutor. Os meus contatos. Eu gostaria realmente de que as pessoas pensassem que é muito melhor a gente usar essas tecnologias e crescer nos esportes, tanto no futebol, quanto que o futebol é a terra do futebol aqui, né? Como outros esportes também, porque o futebol é possível você criar pessoas melhores do que o CR7 e melhores do que o Messi. Nessa tecnologia, porque o CR7 usa essa tecnologia, entende? Mas você pode criar também, você tem que ter persistência e realmente conseguir fazer, mas precisa de patrocínio. Investimento. Mas será que também não são só... Luiz, você não quer que eu prenda seu celular aqui para você ficar de frente? Para te mostrar de frente? Eu tô preso. Quem consegue me dar o celular dele aqui? Tá preso a algum fio? O suporte ali ó, na mesa. Aí, olha só. Vou aqui colocar para você aparecer de frente. Tô vendo que eu vou ter que ir no dentista, viu? Peraí, doutor. Cadê?
Nossa. Tá aparecendo? Tá ok? Tá. Muito melhor, né? Pronto, mas- Olha lá. Agora dá para entender. Doutor, eu acho que se nós trouxermos isso e para quem está nos ouvindo, para quem é da área esportiva, está investindo, é um investimento. E É um investimento com retorno seguro. Eu posso garantir que 70% das vezes você vai acertar. 70%. Posso garantir. Entendeu? Não é brincadeira. Entendeu? Eu não entendo por que certos empresários e de atletas não aceitam isso. Porque... talvez porque não tenha... Você não tinha passado no Me Conta. É O verdade. Me Conta leva informação de qualidade. As pessoas, às vezes, com uma informação, uma pequena informação, elas mudam, e nós, como psicólogos, sabemos disso. Muitas vezes, aquela crença limitante que tem. Creio que eu vejo dessa forma. E deixe sua mensagem para nós, doutor Miguel. Eu quero agradecer a todos aqui, quero me colocar à disposição de todos para ajudar, tá? Antes de mais nada, tanto no Brasil quanto no exterior. E estou aqui disponível se vocês necessitarem novamente que eu venha, estou aqui. Vamos precisar, né, Ana? Vamos precisar. Eu acho muito Você legal. tem uma notícia boa para dar para ele? Porque ele deve estar com Tem medo. alguma coisa boa? Não, assim, não tem nada ruim? Porque se tivesse, apareceria, não é, doutor? Não, mas ele nem vai falar se aparecer. Ah, ele vai. Você não, Não, conhece pra o mim, doutor não. Miguel. Vai sim, a gente cutuca aqui, ao vivo. Ao vivo não tem como escapar. Não, obrigado. Eu já sei que eu tenho que cuidar do dente Tem umas coisinhas aí para pra cuidar. consertar, né? Algumas coisinhas pequenas. Doutor Miguel está se despedindo. Luiz, deixe sua mensagem. Gente, é o que eu falo sempre. Cuidado, todo mundo, tá? Que essa pandemia ainda não acabou. Bato nessa tecla, né? Usa sua máscara, seu álcool em gel. E tomem cuidado. E uma boa semana pra vocês. E até sexta-feira, né, Ana? Até sexta-feira. Doutor Miguel, a sua máscara de presente do Me Obrigado. Conta. Aqui pro doutor Miguel. Vamos lá. E hoje eu faço a minha lição de casa aqui, com a máscara também. Mas a minha maior lição de casa hoje, e o que eu quero deixar de mensagem para você, que tem o seu atleta, para você que é atleta, para você que é pai de atleta, e você que é o empresário que está investindo. Hoje, nós temos à nossa disposição tecnologias que tornam esse atleta, esse ser humano, no seu melhor potencial. E eu entendo e luto muito para que nós possamos fazer isso em pequena, média e grande escala. Fiquem com Deus. Eu quero Beijo. colocar a máscara e falar para vocês a minha mídia social. @AnaPaulaDami no Insta, anapaula.dami no TikTok, no YouTube, o meu canal Ana Paula Dami. E para vocês, o que eu priorizo, preconizo e quero levar felicidade, trazendo informação de qualidade. Um beijo para vocês, meus amores, e boa noite. Obrigada a todos.